sermões positivos, estou lembrando uma passagem só das Escrituras, um pouco mais extensa. E o que me chamou a atenção, o que me fez pensar muito sobre a ministração, o que eu estaria trazendo essa noite para alimentar a vida da igreja, são algumas situações que nos chamam muito a atenção. Aqueles que acompanham jornais, que acompanham televisão, puderam ver aí nesse final de semana, estourou aí uma questão de um repórter que se fez de homossexual e entrou em contato com a nora do presidente da República e ele contratou o serviço de coach. Ela é psicóloga, mas presta serviço de coach, e ele contratou esse serviço por um mês. Então, por um mês, fez algumas sessões com ela, se passando por homossexual, levantou questões religiosas, levantou questões da homossexualidade, e depois de um mês, um belo dia, ela viu algumas ligações no telefone e ela retornou para ele e perguntou para ele: olha, algum problema aí? Está acontecendo alguma coisa? E ele falou: não, eu só te liguei para te avisar que eu não sou homossexual, eu não tenho problema nenhum, eu sou repórter e eu gravei as nossas sessões, eu vou publicar todas elas. E saiu na revista Época, saiu na revista online e saiu na versão escrita também. E está dando aí, né? Se você for pegar aí a internet, está fervilhando esse assunto, tá? O presidente colocou essa questão, ou seja, usando a família para atingir a vida dele. E está um caos muito grande em cima de tudo isso. O que isso tem a ver com a nossa administração? Tem a ver exatamente com alguém que quer atingir seus objetivos e vai usar das várias maneiras e de todas que estiverem disponíveis, sejam elas leais, justas, injustas ou não, para atingir a nossa vida. Ontem nós tivemos também, o pessoal programou uma festinha surpresa, o aniversário da Bruna, nós estivemos lá, e nisso tinha alguém perto de mim, passou um gavião. Eu falei: olha lá para você ver, olha o gavião passando e tal. E aí a pessoa olhou e falou: então, pastor, né, daqui a pouquinho ele vai caçar. Aí eu continuei olhando para cima, ele voltou e ele parou, ele ficou um tempão parado ali no ar e olhando ali embaixo. E tudo isso, ele olhando ali o seu território, olhando o terreno, olhando aonde ele poderia vir e caçar e pegar a sua presa. E por isso o tema dessa pregação de hoje é essa: lute pelo seu território. Aprenda a fazer isso, e hoje Deus vai falar muito com a nossa vida sobre isso. Deus falou muito na parte da manhã, tenho certeza que agora à noite também Deus vai falar muito a nossa vida, sobre o meu território, o seu território, e por que nós precisamos e devemos lutar por isso. E nesse dia, esse dia maravilhoso que Deus tem me dado, a graça, o privilégio, a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês, lá no encontro nós recebemos a notícia que o presidente da Igreja Internacional Mensagem de Paz dos Estados Unidos havia falecido. Um homem que fazia exercício, cuidava da saúde. De repente, de manhã, ele nadava todas as manhãs, ele foi de manhã nadar, quando ele caiu na piscina já estava morto. E é um privilégio ainda poder estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Isso é bênção de Deus, é um privilégio que Deus me dá, é uma alegria que Deus me dá, poder compartilhar e alimentar o rebanho. E nós vamos descobrindo dia após dia, domingo após domingo, que a Bíblia é um livro extremamente interessante. E além de ser interessante, ela traz a vida de personagens fascinantes que mexem muito com a gente, com a nossa história. Do Antigo ao Novo Testamento, muitas vezes, quando a gente vai lendo a Bíblia, lá no Antigo Testamento principalmente fica mais evidente. Nós lemos sobre batalhas sangrentas, nós lemos sobre pessoas feridas, nós lemos sobre lutas, e na maioria das vezes essas batalhas, essas lutas estavam relacionadas a territórios, estavam relacionadas a pessoas que queriam conquistar territórios, pessoas que queriam desalojar, desapossar e conquistar. E a mensagem de hoje, que nós chamamos lute pelo seu território, significa Deus hoje dizendo para mim e para você: não entregue o seu território ao inimigo, por favor. Vigia, se levante, reúna suas forças, mas não entregue o seu território ao inimigo. Há um território que talvez nem você conheça, nem você perceba o tamanho que é o seu território, o tamanho daquilo que Deus colocou na sua vida, na sua mão, para que você não entregue isso ao inimigo. O texto que nós estaremos usando está aí em Lucas capítulo 8, versículos de 26 a 29. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. Lucas capítulo 8, versículos de 26 a 39. A palavra de Deus diz assim:
Navegaram para a região dos Gerazenos, ou em outras versões pode estar Gadarenos também, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele o endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes, e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se no precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. A mensagem que nós vemos nesse texto, apesar de um pouco extenso esse texto, mas é um texto que vai nos dar uma direção muito clara de Deus para a nossa vida hoje. A mensagem que nós vemos aí é uma mensagem de luta, é uma mensagem de batalha, de combate. Isso porque a vida, na verdade, é uma luta, e é uma luta por territórios. A vida é uma luta o tempo todo nós estamos envolvidos em combates, desafios por territórios. Às vezes nós não entendemos, e existem alguns pontos simples que nós vamos ver essa noite que fazem uma diferença tão grande para a nossa vida, e que é tão importante para a nossa vida. Mas antes disso, aqueles que talvez não estejam muito acostumados com a leitura da Bíblia, nós vamos trazer isso aqui, colocar num contexto para que você entenda um pouco mais. Jesus estava do outro lado, no lago, e de repente Jesus fala: olha, vamos atravessar, vamos para o outro lado. E Jesus então, ele entra num barco e ele sai. E quando eles estavam no meio desse lago, vem uma tempestade muito grande. E essa tempestade, ela vem e ela assola ali aquele navio, um medo danado, um barco ali, um medo danado. Jesus manda então o vento se acalmar, as ondas se acalmarem, e ele desce em terra firme. E quando ele desce em terra firme, num lugar chamado Gadara, ou na terra dos Gadarenos, ou Gerazenos, conforme tiver na sua escritura, era uma terra que fazia parte de 10 províncias que eram muito parecidas. E Jesus entra ali de propósito para trazer mudança, para trazer ali transformação. E no momento em que ele sai do barco, que ele coloca os seus pés na terra, uma figura grotesca vem, toda retorcida, vem em direção a Jesus, vem andando em direção a ele, todo sujo, todo imundo. E quando ele chega perto de Jesus, ele cai aos pés de Jesus, se prostra e começa a adorar. E ali então ele inicia a adoração. E a próxima coisa que ele então diz, e a Bíblia vai nos mostrando, parafraseando para você, ele diz assim: não me atormente, eu te adoro, tu és o Filho de Deus, eu te adoro, mas não me atormente. Imagina você sendo um discípulo de Jesus, imagina você, alguém que seguia Jesus, servia Jesus, assistindo essa cena de longe. O cara está fazendo a coisa certa, porque você não está vendo endemoniado, você está vendo um sujeito sujo, maltrapilho, mas um sujeito. E você vê ele se prostrar diante de Jesus, você vê ele se ajoelhar diante de Jesus, você vê ele adorando, mas tem algo errado com aquela adoração.
Enquanto ele adora Jesus, começa a acontecer ali uma conversa, mas é uma conversa que começa a acontecer numa outra dimensão, num outro plano que você não vai conseguir entender. Os discípulos não conseguiam entender. Por exemplo, ele chega e se aproxima de Jesus, já chama Jesus de Filho de Deus. Os discípulos ainda não sabiam bem quem era Jesus. Os discípulos andavam com ele, viram ele fazer alguns milagres, viram ele ensinar muito bem. Para os discípulos, Jesus era um grande mestre, era um rabino, era alguém de Deus, mas agora ele era chamado de Filho de Deus. Os discípulos não ouviram o anjo anunciando a Maria, os discípulos não viram o nascimento virginal, os discípulos não acompanharam o batismo de Jesus lá no Rio Jordão. Eles viram Jesus que ensinava, viram um Jesus bom, viram um Jesus que fazia alguns milagres. Mas aí vem aquele homem endemoniado, se prostra, começa a adorar e o chama de Filho de Deus. E Jesus, na sua graça, ele começa a ouvir aqueles espíritos imundos. E aqueles espíritos imundos, eles chegam dizendo para Jesus: olha, se nós tivermos que deixar esse homem, não nos mande sair desse território. Se tivermos que sair desse homem, não manda a gente sair desse território, desse lugar que a gente está. Olha, tem uma manada de porcos ali, manda a gente, mas esses porcos estão no território, não manda a gente sair desse lugar. E Jesus então expulsou os demônios, que eram chamados legião. Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele fala: legião. É a única vez que Jesus conversa com o demônio e pergunta o nome na Bíblia. E esse aqui não é um nome próprio, isso aqui é um coletivo, porque legião era uma ala do exército romano que podia ter até mais ou menos 6.000 soldados. E quando esse demônio fala: nós nos chamamos, eu me chamo legião porque somos muitos, ele estava dizendo que haviam muitos demônios ali atormentando a vida daquele homem. E aí então Jesus ordena que eles saiam, e Jesus concede o pedido daqueles demônios. Eles entram na manada de porcos, correm até um precipício, pulam no lago, e os porcos se afogaram. E todos os pastores, aqueles que cuidavam, criavam seus porcos, ficaram chocados com aquilo, porque nunca viram algo assim. Eram mais de 2.000 porcos, e eles nunca viram algo semelhante acontecer assim. E aí eles correram para a cidade, foram contar o que tinha acontecido. E o mais incrível, irmão, é que a cidade então sai para ver Jesus por causa de um demônio. Um demônio consegue fazer uma cidade inteira vir ao encontro de Jesus, ver quem era, conhecer Jesus. Se não houvesse ali os demônios, não teria havido milagre. Se não houvesse milagre, ninguém buscaria Jesus. As pessoas não iriam querer conhecer Jesus. A cidade sai e vai até Jesus por causa daqueles demônios, porque aquele fato aconteceu e foi algo extremamente significativo. E há uma razão muito grande para tantas lutas, tantos ataques. E agora Deus começa a falar com a sua vida. Há uma razão muito específica para tanta luta na sua vida, para tanto ataque na sua vida, para tanta dificuldade na sua vida. Esse homem, um cara fedido, retorcido, endemoniado, Jesus atravessou uma tempestade para chegar até lá, chegar até esse homem. E foi o próprio Jesus que disse: vamos passar para o outro lado. E por isso ele entrou no barco para atravessar, para chegar do outro lado. É como se Jesus falasse: olha, vamos expandir o território. Não vamos ficar falando do reino de Deus só aqui, vamos expandir esse território. Todas as vezes, presta atenção nisso, todas as vezes que você estiver se preparando para expandir o seu território, para melhorar a sua vida, todas as vezes que você estiver se preparando para se levantar, todas as vezes que você estiver se preparando para tomar uma atitude na vida, e olha que às vezes a gente demora para fazer isso, todas as vezes que você se preparar para expandir o seu território, pode se preparar, porque um demônio vai aparecer de algum lugar, e ele virá com uma missão muito específica contra a sua vida, porque você resolveu se levantar, você resolveu expandir seu território, você resolveu aumentar seu território. Enquanto você ficar quietinho, enquanto você ficar sossegado, conformado, acomodado, tranquilo, o demônio vai ficar tranquilo, porque para ele vai estar tudo bem,
Você não vai levantar, você não quer ocupar territórios, você quer ficar na tua, você quer ocupar só o teu espaçozinho mesmo, você quer continuar com a tua historinha do jeito que sempre foi. E o demônio então fala para mim: tudo bem, se para você está bom assim, para mim também está bom. Se para você continuar tocando a tua vidinha desse jeito está bom, para mim está ótimo. Mas é como se o demônio falasse assim: mas não pensa em melhorar, não pensa em se levantar, não pensa em conquistar território, não pensa, por favor, não pensa, porque quando você pensar nisso, eu me levanto contra você. Nesse momento em que você sai da posição que você está, e você parte para conquistar algo novo, para melhorar a sua vida, sua casa, seu território, o inferno inteiro se projeta contra você, planeja contra você, se levanta contra você. Por quê? Porque ele está lutando por um território, que é o território que você também quer, é o território que você quer ocupar, que você quer vencer, que você quer estar nele. Nós muitas vezes lemos esse texto e não entendemos o motivo da dor desse homem, não entendemos por que esse homem estava passando por tanto problema. Por que isso? A dor de um homem que não podia ser contido, parado, freado, detido, de um homem que não tinha uma vida, não tinha um futuro, de um homem que ficava ali no meio dos túmulos, de um homem que se odiava, que se cortava, de um homem que tinha a tendência de atacar a si mesmo, de aniquilar toda a esperança que pudesse haver na sua vida. Para esse homem não havia futuro, para esse homem não tinha prosperidade, para esse homem não tinha sonho. E a gente não consegue às vezes entender a dor desse homem. A dor, irmão, quando a dor vem, nós não conseguimos ver nada além da dor. Quando a dor vem, a gente não consegue pensar. Quando a dor vem, a gente não consegue raciocinar. Quando a dor vem na nossa vida, nós não conseguimos usar a razão, porque vem a dor, vem a angústia, vem a depressão. Quando a dor fica forte, você não consegue entender as coisas. Quando a dor fica forte, você não consegue ponderar sobre as coisas. E às vezes a gente fica tão absorvido pela dor da vida, que a gente não consegue entender o ponto central de Deus com a gente. Porque às vezes a vida ela dói, ela machuca tanto, ela bate tanto, que a gente não consegue ir no ponto central de Deus com a nossa vida. Uma dor pode ser tão forte que mexe com todo o teu ser, com a tua saúde, com o teu corpo. Às vezes a gente perde o apetite, outros começam a comer demais, outros começam a ter problema de pressão, outros começam simplesmente a parar de acreditar em si mesmo e na própria vida, outros vão parando de sorrir, porque acha que a vida já não reserva mais nada de bom, não é nada de certo mais para mim. Outros já não tem mais personalidade, porque não compensa ter personalidade, não compensa ser quem eu sou. A dor é tão intensa, tão forte, irmão. E agora eu convido você a olhar para a sua vida um pouco mais para trás. Quando você olha para a sua vida um pouco mais para trás, todas as vezes que você se levantou para fazer algo bom na sua vida, todas as vezes que você se levantou para tomar uma boa decisão na sua vida, o inferno se levantou e enviou uma tempestade contra você. Todas as vezes que você resolveu mudar de vida, mudar de atitude, o exército do inferno se levanta e projeta uma tempestade contra a tua vida para que você não chegue lá. E às vezes são lutas que parece que não tem nada a ver. É um problema lá com meu tio, é um problema lá não sei com quem, é um problema lá não sei com quem. Mas o diabo é estrategista. Ele não vem direto em você, ele vai criando estratégias, e ele lança ataques estratégicos. Vamos ver um pouco mais fundo, meu irmão, principalmente a respeito da sua vida. O diabo sabia, e eu falo isso com conhecimento de causa. Nos meus quase 15 anos que eu servi ao demônio na Umbanda, não foi uma nem duas vezes que eles chegavam perto de mim e falavam assim: você não é nosso, você é daquele lá de cima. Isso foi muitas vezes. Eu não entendia isso, porque eu estava ali, eu cresci ali dentro, eu fui amamentado ali dentro, eu ficava 24 horas ali com eles, e
E eu não entendia quando eles falavam: você não é nosso. Isso tudo para dizer que o diabo sabe exatamente quem você seria. O diabo sabe que Deus já tinha um plano na sua vida. Ele já sabia muito antes que você, que um dia você estaria convertido dentro de uma igreja, porque ele sabia que Deus tinha um plano para a sua vida, e ele sabia disso, e ele começou a agir muito mais cedo que você pensa. Ele já veio atuando na tua vida 10, 20, 30, 40 anos antes, para tentar confundir você, para que você não se preparasse para ser quem Deus preparou você para ser, quem Deus chamou você para ser. A tempestade se levantou na vida de algumas pessoas aqui muito cedo. Tem gente aqui que quase morreu ainda criancinha. Tem gente aqui que sabe que a mamãe chegou e falou: olha, você só viveu porque Deus realmente tinha um plano na sua vida. Tem gente aqui que desde muito cedo começou a enfrentar muitas lutas, muitos problemas, muitos desafios. Alguns quase morreram ainda crianças. Outros aqui foram abandonados. E aqui tem pessoas que não foram criados por pai e mãe. Foi criado talvez por avô, foram adotados, e ainda muito cedo. E essa pergunta de por que eu fui abandonado começou a mexer muito com você, por mais que você não quisesse pensar nisso. Outros foram seduzidos aí pelas drogas, pelo crime, numa brincadeira, numa amizade, em alguém que conheceu, em alguém muito 10, alguém muito da hora, alguém muito chegado, mas foi a pessoa que te introduziu no mundo do crime, no mundo das drogas. Outros passaram muitos anos da vida lutando contra uma depressão que você não sabe de onde veio, por que veio, o que aconteceu. E olha, deixa eu falar para você, irmão, nem toda depressão tem explicação. Tem pessoas que são de uma boa família, tem pessoas que têm pai e mãe honestos, tudo direitinho, que dão carinho, que fazem tudo, e a depressão visita as suas vidas, e de repente eles não querem mais viver, e vão perdendo o gosto pela vida, e não sabem por quê. Outros, quando olham para suas vidas, falam: minha vida foi tanto sofrimento, foi tanta luta na minha vida, mas foi tanta coisa que aconteceu na minha vida. E isso tudo antes que qualquer pessoa pudesse ver o que você seria, antes que qualquer pessoa pudesse enxergar quem você seria nas mãos de Deus um dia. A tempestade começa antes de Jesus chegar em terra firme. Se Jesus não tivesse repreendido aquela tempestade, ele nunca teria chegado a Gadara. Gadara era uma cidade que provavelmente era habitada por gentios, porque lá eles criavam porcos. Os judeus não criariam porcos. E ali, quando eles chegam ali, Jesus fala: olha, nós temos que ir para o outro lado. Não se sabe se está falando de geografia ou não, mas precisava e precisa se cumprir o que está escrito aí em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Quando a Bíblia diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Presta atenção daqui para frente, por favor. O demônio não estava preocupado com aquele homem, ele não se importava com aquele homem. Quando Jesus apareceu, eles não pediram para Jesus não tirar eles daquele homem, eles não pediram isso para Jesus, não se preocuparam em deixar o homem. Eles não queriam deixar o território, eles não queriam sair daquela localidade, eles não queriam sair daquele lugar. E foi esse pedido que eles fizeram: manda a gente para a manada de porcos, mas não manda a gente sair desse lugar, desse território. O demônio, irmão, presta atenção, ele não está interessado somente em você. Você acha que você é tão importante assim? Ele está interessado no seu território, ele está interessado em tudo aquilo que é importante para você, ele está interessado em tudo aquilo que você põe a mão para fazer, ele está interessado na sua casa, nos seus filhos, ele está interessado nos seus amigos, ele está interessado no seu território, ele está interessado em tudo aquilo que diz respeito a você, ele está interessado na sua região, está atrás do seu território, está atrás das suas coisas. Você
tem algo na sua vida que Ele quer. Você tem coisas na sua vida que Ele quer. E Ele não se importa somente com você. Você vai de troco, mas através de você Ele quer conquistar o teu território, a sua geração, a sua casa, seus filhos, seus netos, seus amigos, seus empregados. Às vezes o diabo começa a distrair pessoas, e hoje Deus está dizendo: não permita que o diabo consiga distrair você. Não vá perdendo a sua atenção com o que ele está tentando fazer na sua vida, porque o que ele está fazendo é tentando te enganar. O que ele está fazendo é tentando enganar você, porque ele está atrás do seu território, ele está atrás de tudo aquilo que é teu, que te cerca, da sua influência, do que você está fazendo, do que está tentando fazer. Não é somente você, irmão. Na Bíblia está escrito assim: fere o pastor e o rebanho se dispersa. Ou seja, o diabo quer o território todo. Ele não quer só ferir um pastor, porque se só ferir um pastor e esse pastor não representa nada, ele nem vai mexer com isso. Mas ele vai tentar fazer com que todo um rebanho se perca. Pare, por favor, de levar essa luta espiritual para o lado pessoal. Não faça isso. Não leve para o lado pessoal, porque essa luta não é pessoal. Aliás, ela não é nem mesmo somente sobre você. Tudo que o diabo quer é que você pense só em você, que você está na luta, você está no ataque, você está isso, você está aquilo. E enquanto ele faz você pensar só em você, ele vai atacando o seu território, ele vai minando o seu território. Quer um exemplo disso? Enquanto você está se perdendo nas drogas, enquanto você está preocupado com o vício das drogas, o diabo está afetando os teus filhos, que acabam se tornando codependentes de droga. O diabo está atacando a tua casa, está acabando com a tua vida, tirando as pessoas que você mais ama, tirando o amor que essas pessoas têm por você. E você tão preocupado com o ataque que está sobre a tua vida, e o diabo rindo de você, porque está conseguindo distrair você. Ele distrai você e ele entra no seu território, ele vai minando o seu território. É muito mais do que isso, irmão. Olha para as tempestades da sua vida, por favor. Quando você nem sabia quem você era, começaram as lutas da sua vida. Tempestades são coisas que acontecem além do nosso controle, mas na hora que a gente vê, a gente já está envolvido naquilo e não tem jeito de sair. São coisas que a gente não escolheu, e de repente a gente está no meio daquela luta, está no meio daquela dificuldade, e aí a gente não tem como mais sair, já não tem mais controle. O diabo sabia que você um dia seria alguma coisa. Como ele me disse isso, eu tenho 20 anos como pastor, servi mais ou menos 15 anos na macumba. Eu iniciei minha vida na macumba aos 5 anos de idade, e não foi uma nem duas vezes. Eu me lembro direitinho da última vez que ele falou: olha, você não é nosso, você não vai voltar aqui mais, porque você não é nosso. E eu não conseguia entender aquilo, porque eu tinha carinho por eles. Eu não sabia que um dia eu seria um pastor. Eu não tinha a mínima noção que um dia eu estaria numa igreja que eu me converteria. Eu não tinha a mínima noção de que um dia Deus estaria usando a minha vida. E o incrível de tudo, irmão, é que o diabo sabia. Eu não sabia, e o diabo sabia. Você já parou para pensar na sua vida? Quantas coisas que você nem sequer suspeita que um dia acontecerão na sua vida, e o diabo sabe delas. E ele sabe, não é porque é onisciente, não, é porque é um plano de Deus para a sua vida. E quando há um plano de Deus para a sua vida, existe uma conspiração espiritual trabalhando para que esse plano se cumpra. E aí o diabo, ele vai olhando tudo aquilo, e ele vai percebendo essas questões. O diabo, irmão, ele não ia perder tempo inventando e trazendo uma luta espiritual contra você, se você não fosse nada. O diabo não ia se levantar contra a tua vida se você não fosse ninguém. O diabo não ia levantar uma batalha espiritual sobre você, porque ninguém luta com alguém que não é ameaça. A verdade é que o diabo tem medo de você, porque você é na mão de Deus. Porque ele sabe que na Bíblia está escrito: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
E ele sabe disso, ele sabe que a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, você é invencível. Nem a morte te detém, irmão. Porque para o verdadeiro cristão não existe morte. E o diabo sabe disso. E às vezes a gente fica tão confuso e tão perdido nessa vida, que a gente não entende que o diabo não está preocupado só comigo, irmão. Ele está preocupado com todo o território que eu vou ocupando. E eu vou dar uma noção para vocês bem clara. Peço a permissão ali do Vitor Hugo, da Luciana. O Vitinho tem quantos anos? O Vitinho tem 10 aninhos. 10 aninhos. Chegou na chegada do encontro, o Vitinho falou assim: pastor, eu queria muito que o senhor orasse ali pelo meu tio, é tio dele, não é? Primo. Eu queria muito que o senhor orasse pelo meu primo, porque nesse encontro ele não se batizou, mas eu quero muito que ele faça o próximo encontro, que ele se batize no próximo encontro. Eu falei: Vitinho, quem quer? Com aquele lá. O senhor ora por ele, pastor, porque eu quero muito isso. Passou. Fui fazer uma visita na casa do Vitor Hugo, Luciano. Ele tem um amiguinho. O Vitinho falou: pastor, e ele me chamou lá fora. O Vitor Hugo nem viu, né, Luciano? Ele me chamou lá fora. Falou: pastor, eu queria muito falar um negócio com o senhor. Eu falei: o que é? Eu queria que o senhor orasse para um amiguinho meu. Eu falei: por quê? Porque esse meu amiguinho, ele bate. Esse meu amiguinho, ele tem probleminha lá no projeto. O senhor podia orar por ele? 10 anos. 10 anos acreditando no poder da oração, 10 anos já acreditando no que Deus pode fazer. 10 anos de idade. Sabe o que significa isso? Aos 10 anos de idade, essa criança já começa a ter noção de território espiritual. Aos 10 anos de idade, essa criança já começa a ter noção de batalha espiritual. Aos 10 anos de idade. Só o pastor viu isso? Não. O diabo também viu. O diabo está olhando e falando: essa criança vai acreditar na oração. Essa criança acredita em batalha espiritual. Essa criança acredita no poder de Deus. Eu tenho liberdade para falar, porque é nessa igreja. Nessa igreja, o Vitinho já correu, o Vitinho já pulou, o Vitinho já tirou o sossego de um monte de gente. Nessa igreja, os pais do Vitinho ficaram envergonhados e muitas vezes não queriam vir em culto por causa do Vitinho. Esse menino não é uma bênção. Está aí, apaixonado por Jesus, apaixonado por Deus, é uma criança. Isso tudo, quando a gente vai começando a lidar com essas coisas, irmão, às vezes a gente não consegue ter essa noção do que é um território que a gente vai ocupar para Deus, de como é esse território que a gente vai ocupar para Deus. E o diabo então, ele disse assim: olha, é melhor começar cedo, antes que ele cresça, antes que ele aprenda as escrituras, antes que ele seja lavado no sangue, antes que ele se levante na unção e no poder do Espírito Santo, antes que ele seja regenerado. É melhor eu pegar ele antes. É melhor eu começar uma tempestade nessa vida antes, para impedir ele de se tornar quem ele foi criado para ser. E assim foi a tua história, e a minha também, irmão. Assim foi a sua história e a minha também. Tudo que Deus tentou, tudo que o diabo tentou fazer na sua vida, ele tentou fazer antes que o plano de Deus se cumprisse. Ele não quer que você cresça no conhecimento, ele não quer que você tome posse da unção e do poder do Espírito Santo, ele não quer que você conheça as promessas de Deus para você. E ele foi se levantando. Sabe quantas tempestades Jesus atravessou para chegar até a tua vida? Você sabe quantas tempestades Jesus atravessou para chegar até a tua vida? Quantas decepções? Você sabe o tamanho do conserto que ele teve que fazer no seu coração? Você sabe o tamanho da cura que ele teve que trazer na sua vida para você acreditar nele? Você sabe o quanto ele teve que te amar? Eu zombava de Deus, eu zombava de Jesus. Para mim isso era coisa de crente, para mim essa conversa de crente. E sabe quanto ele teve que operar para conseguir alcançar o meu coração, irmão? Dinheiro não era problema para mim, profissão não era problema para mim, inteligência, a que Deus me deu, não era problema para mim, sendo que Deus já havia me concedido tudo isso para que um dia
Dizem que quanto mais fruto um galho tem, mais ele se curva, mais ele se humilha. Hoje, essa palavra vem para a sua vida para dizer que Jesus teve que vencer muitas barreiras que foram construídas na tua vida, e algumas você mesmo construiu conscientemente, e outras talvez tenham sido construídas inconscientemente, e Ele veio atravessando para chegar até você. O bom disso é que Jesus lá, Ele acordou, ordenou, a tempestade passou, mas Ele vai, e a hora que Ele põe o pé na terra, começa o segundo nível da batalha, começa o segundo nível do seu ataque. Agora, o inimigo corre até Ele e se ajoelha. O inimigo corre até Jesus agora e se prostra diante dele. E é como se o diabo estivesse falando assim: filho de Deus, eu não consegui te impedir de chegar até aqui, então agora eu quero te fazer um pedido. Eu gostei de atacar esse homem, eu estraguei tanto a vida desse homem que ele não pode viver com ninguém, ninguém consegue viver com ele. Eu estraguei tanto a vida desse homem e dessa mulher que ele acabou com ele sozinho. E tudo que ele faz dia e noite é se cortar no meio desses túmulos, dessas tumbas. Eu gostei demais de assistir o que ele foi fazendo com ele mesmo, porque ele foi acreditando que ele não podia ser ninguém, que ele não podia fazer nada, que ele não podia vencer, que ele nunca ia ser feliz, que ele nunca ia ter nada. Existem coisas, irmão, que nós fazemos para nós mesmos. Existem coisas que nós falamos para nós mesmos. E é por isso que Deus está me incomodando muito para começar esse trabalho com jovens e adolescentes em situação de depressão. Porque existem coisas que a gente fala para a gente que a gente não fala para ninguém. E são coisas que vão entrando no nosso ser, e simplesmente nós não entendemos que existem coisas que vão nos impedindo de fazer o que nós precisamos fazer. Essa mentalidade que você tem de que nunca vai vencer, essa mentalidade que você tem de que as coisas nunca vão dar certo na sua vida, essa mentalidade que você tem de que você nunca vai se ver liberto, seja das drogas, da bebida ou de qualquer outro tipo de vício que prenda você. Você acha que essa mentalidade veio de onde? Você acha que veio de onde essa sua mentalidade de falar: não, eu não vou conseguir, não vai ter jeito, eu não vou vencer? De onde você acha que veio essa mentalidade para atacar você, irmão? Há um espírito que vai atacando você, e ele sabe que se ele atacar do jeito certo, você vai se machucar sozinho. E esse demônio falando para Jesus: não deixa eu sair desse território, porque eu gostei de fazer o que eu fiz na vida desse homem. Ele acreditou que ele nunca seria amado, ele acreditou que nada iria dar certo na vida dele, ele acreditou que ele nunca seria feliz. Às vezes a gente chega a acreditar que nós nunca vamos ser abençoados. Às vezes passa pela nossa cabeça que a nossa vida nunca vai mudar. Às vezes passa pela nossa cabeça que nós temos que pagar pelas coisas erradas que nós fizemos. Esquecemos da graça do Deus que nós servimos. Mas aquele homem não era o ponto da questão. A questão era o território. A questão era o território. Era Gadara, era a região. É como se o demônio falasse: Jesus, o que você vem fazer aqui no meu território? Esse homem tinha tanta influência demoníaca nele, que aquele demônio agora nós sabemos que não era apenas um, eram tantos. Hoje Deus está me pedindo para dizer para você que você não está lutando com um demônio só, você está lutando com um exército extremamente organizado e que quer simplesmente tomar o seu território. Não é só você, e não quer acabar só com a sua vida, não, irmão. Nós vimos aqui um testemunho aqui de pessoas que se batizaram. Nós vimos aqui pastoras, nós vimos aqui levitas, nós vimos aqui pessoas que fazem parte de um território que Deus te deu, de coisas que Deus colocou na sua vida, na sua mão. E o diabo não está preocupado só com você, ele quer o teu território, ele quer tudo.
Ele quer tudo. Então começa a prestar atenção, irmão. Presta muita atenção nisso. Às vezes nós não entendemos essa coisa da nossa vida, e nós achamos que a nossa luta é ali uma coisinha simples, mas não é, porque é um território. Hoje, talvez a grande pergunta seja: o que você tem que o diabo quer tanto? O que você ainda tem que é tão interessante para ele? Teus filhos estão aí? Você ama seus filhos? Você ama seus filhos? O diabo sabe que na Bíblia está escrito assim: ensina a criança o caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. O diabo quer teus filhos, porque ele sabe que você vai ensinar os teus filhos o caminho que eles devem andar, e os teus filhos vão ensinar os filhos deles, que são seus netos. E esse ensinamento do conhecimento de Deus vai atravessar geração em geração. O que você ainda tem que o diabo quer? O que ainda é tão importante para você que o diabo ainda quer? Para para pensar um pouquinho, por favor. Para pensar um pouquinho. Por que o diabo resolveu mandar uma tempestade tão grande contra a tua vida? E você ainda acha que é só sobre você? Uma das coisas que mais me deixou feliz na chegada do encontro, João Paulo está ali, ó. Foi ver o João Paulo abraçando a netinha. É netinha sua que se abraçou, João? Quem que se abraçou aqui? Foi sua netinha? Uma pequenininha. Se abraçou a pequenininha. Passou aqui e depois abraçou lá. Quando eu olhei aquilo, eu falei: olha o que o diabo quer. Quando eu olhei aquilo, eu falei: olha o que o diabo quer. O diabo não quer só a vida de uma pessoa, ele quer tudo, ele quer o teu território. É por isso que a Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E é por isso que o diabo quer toda a tua casa, ele quer todo o teu território, ele quer tudo. E às vezes a gente não entende isso, a gente fica confuso sobre tudo isso. É sobre o seu território, e você ainda acha que é só sobre você, e você ainda pensa que o diabo está preocupado só com você. Ele quer tudo que você tem de importante, ele quer tudo que você ama, ele quer tudo que você ainda vai fazer, ele quer tudo na sua vida. É sobre o seu destino, é sobre o seu propósito de vida, é sobre todas as pessoas que você ainda vai influenciar, vai tocar, vai abençoar, vai curar, vai libertar. É sobre as áreas, os reinos desse mundo que você ainda estará levando para Deus e para o seu Cristo. É nisso que o diabo está apostando. Essa é a luta. A luta é sobre você não vencer na vida. A luta é para você não se levantar para começar a estudar de novo. A luta é para você não se formar, não fazer uma faculdade. A luta é para você não levar à frente o seu empreendimento. Hoje de manhã eu conversava isso com a Kênia. Eu falo que tudo nessa vida tem um tempo, e se passar aquele tempo, a gente perde a história. É sobre isso, irmão. É sobre amanhã você poder olhar o empreendimento seu e lá está um letreiro grande: para a glória de Deus. O diabo quer o teu território, o diabo quer a tua profissão, ele quer as suas coisas. Quer mais? O diabo quer o teu casamento, o diabo quer os teus filhos. Você que ainda não tem filho, está pensando em ter, o diabo quer os seus filhos. A pessoa com quem você vai se casar, se você tem orado e tem estado na presença de Deus, o diabo sabe que Deus está preparando uma pessoa muito especial para você, e ele quer confundir você, ficando aqui, ficando ali, ficando aqui, ficando ali, ficando aqui, ficando ali. Ele quer confundir você, tirando tudo isso.
maioria das pessoas está aí na sarjeta, a maioria das pessoas está jogada, envolvida com drogas, está aí por desobediência aos pais. A grande maioria que está aí não é porque foi rejeitada, não, é porque saiu de casa em desobediência a pai e mãe. É isso que às vezes a gente não entende. Você ainda nem sequer chegou ao lugar que você vai chegar. E é engraçado que o diabo tem mais fé em você do que você. O diabo está olhando para você e está falando, ele vai chegar lá. Ele vai ser um servo de Deus. Ele vai glorificar Deus. Ele vai chegar lá. Ele vai dar testemunho. E o diabo acreditando em você quando nem você acredita em você. E ele tem que acreditar, irmão. Porque se ele não acreditasse, ele não enviaria tanta luta contra a tua vida, tanta dificuldade contra a tua vida. É por isso que ao nos preparar para terminar essa palavra dessa noite, Deus está dizendo para você parar de ficar sentado, se lamentando, chorando. E é hora de levantar. É hora de levantar, porque o diabo já sabe que você vai vencer. Ele já sabe disso. Ele já sabe que a mão de Deus está na tua vida. E agora é hora de se levantar. Para de estar olhando para trás, para o que perdeu, o que não aconteceu. O chamado de Deus para você está à frente. O que Deus ainda quer que você faça está na tua frente. E é preciso que você levante e caminhe em direção a isso. Você nunca chegará a ser aquilo que Deus quer que você chegue enquanto você estiver trancado nesse túmulo da sua vida, se cortando, se prejudicando, simplesmente se julgando um coitadinho, não digno do amor de Deus. E algum tempo atrás, eu falo isso aqui sempre, eu tenho uma caminhada na minha vida com Deus. Espero que a minha esposa continue firme na caminhada com Deus. Espero que a minha filha continue firme. Pessoas que entraram na minha vida, no meu ministério, e ficaram durante muitos anos comigo, espero que continue. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Eu não vou mudar a minha história com Deus por nada nesse mundo. Não tem esse negócio de, nossa pastor, mas olha lá o fulano desviou. Nossa pastor, mas lá o fulano está triste. Mas eu vou continuar caminhando, irmão. Eu tenho um caminho para chegar, eu tenho um alvo para chegar, eu tenho uma história para viver. E hoje Deus está me pedindo para falar isso para você. Você não nasceu grudado em ninguém. Está vendo que tem gente puxando para baixo, está vendo que tem gente puxando para trás. A Bíblia diz assim, olha, nos evangelhos apocalípticos, tem muita controvérsia, diz assim, olha, 2 estarão na cama. Um será levado, o outro será deixado. 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Cuidado, não troque o que Deus tem para você por nada e nem por ninguém nessa vida. Presta atenção no que o pastor está dizendo. Essa palavra está vindo porque tem gente aqui que já era para estar liberto, mas se uniu à tranqueira. Toma uma posição na vida, porque Deus tem um plano para a sua vida. Um cego não pode guiar outro cego. Se levanta, se restabeleça, se cure, para que amanhã você possa ajudar outro a sair de onde está, irmão. Esse recado eu não dei de manhã, estou dando esse recado aqui à noite, porque Deus está me pedindo para dizer isso. 2 vieram para a igreja, um vai ficar, o outro vai sair. Toma posse disso. Ninguém nasceu grudado em ninguém. Eu não quero ir para o inferno grudado em ninguém, irmão. Eu quero ir para o céu. E se tiver que ir sozinho, eu vou sozinho. Então presta muita atenção nisso. Sabe por quê, irmão? Porque eu sei o que Deus me chamou para ser. Ele me chamou para ser servo dele. Ele me chamou, foi para servir a Ele, não foi para servir a mais ninguém, foi para servir a Ele. Você nunca será quem Deus te chamou para ser
se continuar andando com pessoas mortas. Um dos métodos que se havia antigamente para se matar pessoas aos poucos era matar alguém e fazer um vivo deitar em cima. Aquele cadáver ia se apodrecendo e quem estava deitado em cima começava a apodrecer vivo ainda. Hoje Deus está falando: olha, eu te chamei para andar com pessoas mortas. Você pode amar, você pode ser apaixonado, você pode ser o que for, mas Deus te chamou para andar com pessoas vivas, pessoas de fé, pessoas que têm sonho, pessoas que têm visão. Tem gente aqui que é honesto, é trabalhador. Vai deixar isso tudo ir para onde, irmão? Quem está aqui teve culto de manhã, sabe que de manhã Deus não falou isso. Eu estou falando isso à noite porque Deus quer que fale à noite. Tem gente aqui que é honesto, é trabalhador, não tem medo de serviço. Mas se continuar do jeito que está, presta atenção. Presta atenção. Deus tem um plano para a sua vida. Deus chamou você. Entenda isso, irmão. Por favor, olhe para quem está do seu lado, preste atenção nisso. Olha com quem você está andando, olha por quem você se apaixona, olha com quem você está compartilhando seus caminhos. Isso eu estou falando, que tem gente aqui que tem chamado e tem ministério tremendo, maravilhoso, e está aí, ó, parado, ancorado, enterrado. Mas a posição que Deus quer hoje é aquela posição de pessoa decidida. Tem alguém que você conhece perto de você, olha para essa pessoa que está perto de você e olha aí, olha para essa pessoa que está perto de você aí. Pode olhar para ela e pode falar: olha, estou mudando minha vida a partir de hoje. Pode falar para ela: estou mudando minha vida a partir de hoje. Oprimido, deprimido, possuído não, mas eu vou para Jesus. Muda a tua vida, irmão. Isso é decisão. Você vai ficar orando: oh Deus. Aí Deus fala: levanta, filho. Ah, não, Deus. Levanta, filho. Não, não. Olha, irmão, a nossa jornada de oração que aconteceu alguns meses atrás, depois da jornada de oração, muita coisa aconteceu nessa igreja. Quem esteve aqui e participou da jornada de oração, depois da jornada, muita coisa começou a acontecer na igreja. Olha, teve conversão, batismo, pessoas nós tivemos 16 batismos aqui da chegada do encontro. Tivemos pessoas retornando para Jesus, testemunhos tremendos, famílias inteiras sendo restauradas. Isso tudo para que os anjos vejam o poder do Evangelho. Isso tudo para que você um dia, ou uma hora, ou em um momento possa dizer: glória a Deus pela minha vida, porque Deus escolheu me amar. O diabo não se importa com quem vem à igreja e fica sentado igual uma múmia, falta só um saquinho de pipoca, como se estivesse assistindo um show. O diabo fala: não, isso aí está tranquilo, deixa ele sossegadinho. Mas aquele que resolve tomar posse da bênção, aquele que resolve tomar a palavra para si, aquele que resolve falar: eu vou pôr isso em prática na minha vida, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, eu vou tomar posse disso. Na hora que uma pessoa dessa se posiciona, o diabo fala: opa, isso é perigoso. Esse aí é perigoso. Esse, eu preciso me levantar contra ele. E aí dispara um sinal de alerta lá no diabo, lá no inferno, porque o diabo sabe que vai perder um território. Eu preciso parar por aqui. Mas não se engane, não é só sobre você. Isso tem a ver com o seu território, tem a ver com o seu destino, tem a ver com o seu chamado.
O diabo quer tudo. Ele não quer só você. Ele quer tudo que você ama. Ele quer tudo que você ainda vai fazer. Ele quer tudo que você ainda vai ser. Então, por favor, não ouse ceder só porque está passando por momentos difíceis. Uma luta por um território, uma maneira que Deus tem hoje de dizer para você: toma posse da tua terra. Deus sabe com quem você vai se casar. Deus sabe. Mas o diabo não quer que você se case com essa pessoa de Deus. Esse é um território que Deus separou para você. Um território chamado família abençoada. Um território que Deus, você ainda nem sequer se casou, ainda vou falar mais longe. Deus já conhece o nome dos teus filhos. E Deus sabe que esses filhos serão servos de Deus. É por isso que o diabo não quer só você. Ele quer tudo. Ele não quer só sua filha. Ele quer tudo. Ele quer o casamento que ela ainda vai ter. Ele quer os filhos que ela ainda vai ter. Ele quer tudo. E é por isso que eu convido você nessa noite a se colocar em pé, para que você tome posse do seu território, que ele é seu. Se eu pedir para você fechar os olhos agora, não vou pedir não, mas se eu pedir, Deus vai te mostrar no mínimo 20 pessoas que fazem parte do teu território. Mãe, pai, irmãos, pessoas que você ama, amigos super chegados no peito. Deus vai te mostrar no mínimo 20 pessoas.